Uma das partes mais fáceis de errar na hora de montar o seu PCzão gamer é a escolha da placa-mãe. São muitas especificações que você precisa se atentar na hora dessa seleção. Então deixa eu tirar todas as suas dúvidas para você nunca mais errar. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve aí no canal que a gente vai te trazer muito conteúdo legal de dica para você montar seu PC, recomendação de configurações e muito mais coisas. Então, bora começar. Vamos começar pelo básico. Em termos bem leigos, a placa-mãe é o que vai unir todos os componentes dentro do seu computador. E as mais recentes dos últimos anos, você não vai ter nenhum problema de compatibilidade com SSD, HD e placa de vídeo. Todas devem funcionar com qualquer placa-mãe que você escolher para os seus processadores de última geração. Mas tem alguns componentes que você tem que escolher antes mesmo de escolher a placa-mãe, como o processador e a placa de vídeo, mas principalmente o processador. Vamos começar então com onde você vai conectar o seu processador, que é o socket. Aonde fica o socket? Essa daqui é uma placa Intel e o socket fica aqui. Eles ficam basicamente na mesma posição, como você pode ver aqui fica o processador da AMD. E o que você consegue ver aqui? Não muito, porque ele está protegido. Mas o que acontece? Os processadores da Intel são divididos entre os dois sockets. Os processadores 10ª e 11ª são LGA 1200 e os processadores 12ª e 13ª são LGA 1700. O que é esse LGA? LGA é Land Grid Array. O que isso quer dizer? Que aqui dentro tem vários pinozinhos. Os pinozinhos não ficam no processador, mas sim na placa-mãe. O que é bom porque ajuda a ter uma chance menor de estragar esses pinos. E o 1200 quer dizer que tem exatamente 1200 pinos e o 1700 1700 pinos. É aproximadamente isso. E só para deixar 100% claro, cada placa-mãe tem um socket específico. Não existe uma placa-mãe aqui no nosso meio que tem mais de um socket diferente por modelo. Já os processadores da AMD são um pouquinho diferentes. Os processadores Ryzen 1000 até 5000 são AMD AM4, assim junto com os Athlons. Agora os processadores Ryzen 7000 são AMD AM5. Os AMD AM4 é um socket PGA, Pin Grid Array. Os pinozinhos ficam no processador, então você tem que ter mais cuidado. Já o AMD AM5, os pinos ficam como os da Intel na placa-mãe. Agora que você já sabe o que é o socket, vamos a outra parte extremamente importante, que é o chipset. O que o chipset faz? Ele faz a comunicação entre placa-mãe com processador, placa-mãe com os armazenamentos, placa de vídeo com processador e várias outras coisas. Ele serve ali para controlar a placa-mãe, por assim dizer. E nós temos dentro de cada socket alguns chipsets diferentes, mas é aquela mesma coisa. Cada placa-mãe vai ter um chipset. Não tem uma placa-mãe com vários chipsets. No caso dessa daqui, que é uma placa-mãe Intel LGA 1200, o chipset dela é o H510. Como já começamos pela Intel, vamos então para os chipsets da Intel. Os chipsets da Intel são divididos entre os chipsets H, B e Z. Cada um deles tem uma funcionalidade diferente. Os chipsets H são os mais custo-benefícios para os processadores mais de entrada, como os Celerons, os Pentiums e os i3. Eles também contam com menos recursos, como menos entradas USBs, menos capacidade de memória, velocidade de memória mais devagar máxima. Mas isso não quer dizer que você não consegue colocar um i5 ou um i7 numa placa dessas, mas você pode ficar um pouco limitado pela placa-mãe. Já as placas-mãe B são as placas-mães business, são placas-mães um pouco mais avançadas, com mais recursos e com algumas melhorias. No caso da Intel, são uma ótima escolha para i5 e i7 e, dependendo de 9, até um deles. E novamente, isso não quer dizer que você não pode colocar um i3 numa placa B. Você até pode e vai funcionar perfeitamente. E isso pode até funcionar para você comprar uma placa-mãe mais parruda, pegar um processador mais de entrada e mais para frente dar aquele up para um processador mais forte. Já os chipsets Z são as placas-mãe high-end, aquela placa-mãe que entrega normalmente o máximo que aquele chipset, que aquele socket vai conseguir te acompanhar. E ela é ótima para um i7 ou um i9, mas dá para colocar ali um i5 sem problema nenhum. Então, recapitulando para os processadores 10ª e 11ª geração, eles usam um socket LGA 1200 e tem os seguintes chipsets. Para a 10ª geração, temos H410, B460 e Z490. Para a 11ª geração, temos H510, B560 e Z590. E uma última informação,
para essas duas gerações é que os processadores de 11ª geração só funcionam nas H510, B560 e Z590. Já os processadores 10ª geração funcionam tanto nesses H500, B500 e Z500 e funcionam também nos H410, B460 e na Z490. Mas lembrando que em todos os casos sempre cheque o fabricante e o modelo que você está escolhendo. Porque claro, cara, são centenas de modelos e com certeza um ou outro vai ser mais compatíveis com alguns modelos ou menos compatíveis. Então sempre entre no site do fabricante, dá essa olhada, hein? E para os processadores Intel que usam a LGA 1700, temos uma situação bem parecida. Para a 12ª geração, temos o H610, B660 e Z690, e para a 13ª geração, temos H710, B760 e Z790. Os processadores 12ª geração funcionam em qualquer uma dessas. Já os processadores de 13ª geração funcionam também, mas vai precisar de uma atualização de BIOS. E para esses processadores LGA 1700, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Eles são compatíveis tanto com memórias DDR4 ou com memórias DDR5. O problema é que tudo depende da sua placa-mãe. Tem as placas-mães LGA 1700 DDR4 e tem as placas-mães LGA 1700 DDR5. Se você pegar um, você tem que encaixar a mesma memória nelas, fechou? E agora vamos à AMD. Os chipsets da AMD são bem parecidos, na verdade são A, B e X. As A são mais de entrada, a B é a business e X é as high-end. E aquela mesma coisa, a mais de entrada tem menos recursos, menos velocidades, e a mais high-end tem mais recursos e mais velocidades. Temos dois sockets principais da AMD, o AMD AM4 e o AMD AM5. O AM4 é um socket que já tem alguns anos, então tem muitos e muitos processadores que encaixam nele, desde o Athlon 200GE até o Ryzen 7 5800X 3D. E como é um socket que a AMD lançou em 2016, e depois disso, obviamente, lançaram muitos e muitos processadores, muitos desses modelos você vai sim precisar atualizar a BIOS. Mas o que é essa atualização de BIOS afinal? Essa atualização de BIOS, toda a sua placa-mãe tem uma BIOS que vai lá e também comporta tais processadores e tais gerações e tais tecnologias, e essa atualização de BIOS é um pouquinho complicado, é algo que você tem que tomar cuidado, que eu não vou conseguir explicar certinho nesse vídeo. Mas você tem que tomar muito cuidado ao escolher a sua placa-mãe para ver se a versão da BIOS que vem é compatível. Então vamos começar pelos primeiros chipsets do AM4, que são três: A320, B350 e X370. Desses três, o único que é comumente comercializado como novo é o A320, que ainda é muito popular. Depois desse, tivemos os lançamentos dos próximos, que seria o B450 e a X470. Desses dois, a B450 ainda é muito vendida e, como você pode ver, é o modelo que temos aqui, que é o B450 Aorus M. E depois disso tivemos lançamentos de mais três: o A520, B550 e X570. Desses, todos ainda são bem comercializados e estão com uma parte muito grande no mercado de produtos novos. Todos esses chipsets você ainda consegue facilmente achar usado para comprar também. E esses últimos três que eu te falei, os A520, B550 e X570, são os que mais comumente já vêm atualizados para os processadores mais recentes. Então, resumindo, os chipsets que ainda são comumente vendidos como novos são A320, A520, B450, B550 e X570. Você com certeza ainda consegue achar esses outros, mas vamos focar nesses que são os principais. Como são muitos chipsets dentro de um socket só, a AMD fez essa planilha aqui muito legalzinha para você não se perder. Como você já viu aí nessa tabelinha, também não esqueça, sempre cheque o site do fabricante do modelo escolhido de placa-mãe para ter certeza que aquele chipset, que aquele modelo de placa-mãe vai ser compatível com o seu processador. E agora, por último, temos o socket AM5, que é a novidade lançada ano passado pela AMD. E já deixando um aviso gigante aqui, esses sockets é apenas DDR5. Não tem como você colocar memória DDR4 dentro dessa geração. No socket AM5 até agora nós temos apenas dois chipsets, o B650 e o X670. Ambos deles têm uma variação, que é o B650E e o X670E. O que é isso? Ele, nas notificações E, trazem ali uma conexão PCI 5.0 tanto para o PCI
e ao M2, ambos ao mesmo tempo. Já o modelo sem o E consegue apenas um por vez. Até agora, todos os processadores lançados a M5 são compatíveis com todos esses modelos de chipset. Mas para esclarecer futuramente, temos o seguinte: para Ryzen 3 e 5 recomenda-se o B650 e para Ryzen 5 7 9 recomenda-se o X670. É claro que como essa geração foi lançada faz pouco tempo, não temos muitos chipsets nem muitos processadores, mas com certeza virão mais e a gente vai atualizar na descrição para vocês. Agora que vocês já sabem escolher o seu socket e o seu chipset, vamos para outra informação muito importante, que são as dimensões físicas da placa. Os tamanhos mais populares são Mini ATX, Micro ATX, ATX e EATX. As que acabam sendo mais compradas são os modelos Micro ATX, que por exemplo é essa que temos aqui, e o modelo ATX, que é um pouquinho mais esticado, que te dá ali normalmente mais entradas PCI. O modelo Mini ATX é um modelo bem minúsculo, quase sem nada, com ainda vários recursos, que normalmente é usado para setups bem compactos. E o modelo EATX é basicamente igual a EATX, mas com um espaço maior, alargando a placa. Mas então, por que você tem que se preocupar com o tamanho da sua placa-mãe? Porque não são todos os gabinetes que vão caber todos os modelos de placa-mãe. Esse daqui, por exemplo, cabe de boa o modelo ATX, e como vocês podem ver aqui, ele tá com uma placa-mãe apenas Micro ATX, que tem um espaço aqui sem placa-mãe aqui na parte de baixo. Você tem que tomar muito cuidado para você não escolher uma placa-mãe muito grande para o seu setup, e é sempre bom ali escolher uma placa-mãe que caiba sem problema nenhum dentro do seu gabinete. E se atente ali na descrição dos gabinetes, que normalmente tem ali se ele cabe até uma placa-mãe ATX, até uma placa-mãe EATX ou só Micro ATX ou menor. Isso é algo que você tem que se preocupar também. Mas não se esqueça, gabinetes temos, né, os Mini Towers, os Mid Towers e os Full Towers. Não é, por exemplo, todo Mid Tower que vai caber uma placa-mãe ATX, então não vá se baseando nisso. Entre na descrição do produto e olhe qual é a placa-mãe de maior tamanho que você consegue colocar. E agora uma informação geral sobre as placas-mães. Também você tem que se atentar ao escolher o modelo, qual que é a velocidade máxima de memória, qual a velocidade máxima do M2, que você pode colocar ali. Claro que se sua placa-mãe aguenta até ali, por exemplo, 3.666 MHz na memória, mas seu processador não aguenta, a placa-mãe ali já vai colocar para a memória rodar mais devagar, para bater ali o que o seu processador consegue. E algo que você também tem que se atentar é que, por exemplo, as conexões USB. Essa placa-mãe aqui na parte traseira já tem 6 conexões USBs. Essa aqui que temos ao lado já tem 8. Lembrando que isso não é o máximo de conexões que você pode colocar. Temos também entradas para você colocar mais USBs na parte frontal do gabinete. E agora aquele último aviso que eu vou dar para vocês é: não esqueçam de olhar o site da fabricante para ver se a placa-mãe vai ser uma boa escolha com o seu processador. Entra lá, vê certinho qual é a versão da BIOS, qual versão que o seu processador tem, para deixar tudo ali certinho e você não ter nenhum problema. Mas se você ainda precisa de ajuda para escolher a sua placa-mãe para o seu processador Intel, corre na descrição que a gente tem ali um sitezinho para te recomendar um modelo bom ali para o seu processador, e já salva ele para não esquecer depois.